Olá, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui algo muito comum que acontece na residência, que os residentes, na verdade, entre nós, né, a gente discute e fica com aquela meio coisinha que parece que é meio chata, sabe? Por quê? Vamos falar um pouquinho? Bom, se trata do que, Mônica? Eu, quanto residente na época, é muito comum, e não só na minha prática, quanto de outros profissionais de diversas localidades, de diversas cidades, de quê? De que as pessoas ao nosso redor, elas nos veem como estagiários. Exatamente. Não querendo, como a gente fala, né, desmerecer o estagiário, porque na verdade o estagiário está no processo de graduação, que é o que a gente conhece. Só que nós, enquanto residentes, nós somos o quê? Somos profissionais, né? Então, às vezes até os preceptores em si, muitas vezes acabam confundindo, ficam chamando de estagiário. Isso daí a gente já viu várias discussões a respeito das implicações, né? Das coisas que os residentes, só quem é residente sabe, vivencia e passa, né? Por que a gente fala isso? Porque é um incômodo entre muitos residentes, né? Não falo só por mim, por vários outros que eu já tive, que eu já vi, já vivenciei, já ouvi, né, dessa questão. E assim, isso não se trata de dizer, porque eu sou profissional e tudo mais. Não, você é um profissional, mas por que geralmente eles chamam você de estagiário? Porque se você está naquele campo de atuação, você vai estar aprendendo ali. Só que é claro que você está aprendendo, você está no processo de aprendizado. Só que você é um profissional, então a gente entende que você tem os conhecimentos básicos ali, né? Poxa, nem é tão básico de passar 5 anos estudando psicologia na graduação e para chegar para fazer um atendimento você não vai saber o que fazer, né? Na verdade, eu diria que você tem os conhecimentos, né, para poder intervir, só que vai se tratar mais de uma questão de acomodação, de você se adaptar ao ambiente, conhecer geralmente as partes burocráticas, como é que funciona aqui, se não for aqui, essa demanda, para onde encaminhar. E falando, por exemplo, meu mesmo, quando eu fiz a residência, né, eu já tinha me formei em 2017. Quando eu passei na residência foi em 2020. E mesmo assim, eu já tendo experiência no SUS e tudo mais, a gente sabe que o novo, o desconhecido, gera ansiedade. Então, por mais que eu já tenha sido formada já em 2018 e vim atuar como residente em 2020, por exemplo, claro que me veio aquela ansiedade, né? E será que eu vou dar conta? O que que é? O que que vai acontecer? Como é? Porque eu não sabia. E de fato é importante que também nós profissionais tenham essa consciência de que, poxa, eu sou profissional, sei, né, os aspectos subjetivos da pessoa, né, e tudo mais, do contexto familiar, da dinâmica, da multideterminação, né, do ser humano, ok, até aí tudo ótimo. Só que é necessário que a gente se adapte, conheça aquela realidade daquele ambiente que você vai estar atuando. Então, isso é muito importante da gente falar. Então, por isso que muitas pessoas confundem, porque pelo fato de a gente às vezes não saber a questão burocrática ali de como funciona o setor tal, aqui é disso, aqui é daquilo, se for essa demanda vai para um outro local, daqui passa para cá, para cá, as pessoas acham que como se a gente não tivesse o conhecimento, mas na verdade a gente tem um conhecimento técnico a respeito, né, da psicologia em si, de intervir, só que é mais nesse aspecto burocrático. E falando pela minha experiência, foi isso que aconteceu comigo. A minha insegurança não era a respeito de como atender o paciente, né, o usuário, melhor falando, mas sim como será que eu vou entender logo do que se trata o local, para onde eu vou, como é que funciona essa dinâmica burocrática de pegar o prontuário, ir para tal setor, daqui encaminhar para outra rede de atenção à saúde. Então, a minha dúvida maior que eu tinha de insegurança, que me deixou ansiosa, foi nesse aspecto, né? De saber as partes burocráticas. Mas isso, como eu falo para vocês aqui, é fácil de sanar. É só você chegar com o seu preceptor, verificar com as pessoas ali ao seu redor como é que funciona, fazer essas anotações para você não esquecer, que às vezes tem, dependendo de alguns setores, é difícil, às vezes de entender, tem umas nomenclaturas, enfim. Que quando você passar, você vai entender melhor. Mas de base, você tem o conhecimento do que é. Então, por isso que também eu sempre falo da importância da atualização. Depois da formação,
Não fique estagnado, porque sempre vai ter que se atualizar, né? Então, por isso que a gente sempre fala, a gente se forma generalista, psicólogos generalistas. Quando você se forma, de fato que você vai começar a entender o que é a psicologia, como é que ela atua nas diversas situações ali, né, enquanto profissional psicólogo. Então, deixo por aqui essa situação aqui, né, que gostaria de relatar para vocês, que muitos profissionais, na verdade, muitos residentes, tem esse sentimento em comum quando alguém chama de estagiário. Eu fico até com raiva porque é nesse sentido. Claro, a gente tá ali para aprender, tá, mas nós somos profissionais. Só que, querendo ou não, tem muitas resistências, às vezes, dos profissionais de outros serviços, que quando veio a gente, nos vê como se a gente não soubesse de nada. E, querendo ou não, isso deixa a gente chateado um pouco. Mas a gente sabe, você sabe, é só questão de se adaptar, né? Isso eu não falo só específico daqui, né, de onde eu atuei na Unifap, não. Isso daqui eu falo de um modo geral, em toda residência tem isso. Inclusive eu estava até em 2020 participando de um congresso e eles estavam falando justamente disso, a discussão era a respeito desse sentimento ali, dessa situação de que os profissionais que já estão lá, que já são os servidores, de fato, daquela instituição ali, quando vem um residente chegar, já olham com um olho torto ali, esse residente talvez não sabe nada, porque com a visão que eles têm de que os residentes, eles estão ali para aprender, eles estão para aprender, não, mas eles carregam conhecimento neles. E a visão que as pessoas têm, muitas vezes, das instituições, né, é de que aquela pessoa não tem nada de conhecimento, de que é um estudante ali que não sabe de nada, nada, nada. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Mas assim como tem esse aspecto que não é tão bom, tem os aspectos positivos, sim, que muitos profissionais que são concursados, que estão lá, ajudam, apoiam, né? Então, assim como tem um lado ruim, tem um lado positivo também. Então, aí a gente para e reflete no que eu quero estar focando, naquilo que é negativo, que só vai me deixar para baixo, que não vai me agregar, ou no aspecto positivo das pessoas ali que querem me ajudar, né? Então também cabe de nós profissionais estarmos dispostos a perceber, poxa, eu não sei isso aqui, você pode me ensinar como é que faz, né? Ter essa humildade de reconhecer que se você não sabe ali, tem alguém ali para estar te ajudando. Então nesse aspecto que é importante a gente sempre estar lembrando, falando e dando essa orientação também. Então, até mais.